Muito bem, livro de Juízes, capítulo de número 6, nós começamos, mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo de número 6 do livro de Juízes, e daremos continuidade nesse assunto, janelas de Deus para uma nova visão. Janela de Deus para uma nova visão. E o tema, o assunto principal desta noite é: abra a janela de Deus para atitudes grandiosas. Já foi veiculado, já foi anunciado, já foi pregado aqui na igreja. Essa é a terceira semana que nós falamos sobre janela, a importância das janelas. No primeiro domingo, na primeira quarta-feira eu estive pregando, na segunda quarta-feira o pastor Robson pregando, e hoje novamente eu estarei falando a respeito deste assunto de abra as janelas de Deus para uma nova visão. E existe uma ilustração, quem fez Casados para Sempre, ou que não fez, de repente já ouviu essa ilustração, de uma senhora que todos os dias reclamava com o marido dela. Falava com o marido, não reclamava do marido, mas falava para o marido em relação à vizinha. E ela falava assim, olhando pela janela, ela falava assim: veja como essa nossa vizinha não sabe lavar roupa. Aí o marido: como que não sabe lavar roupa? Olha a roupa que ela coloca na corda para ser estendida ali, uma roupa toda suja, uma roupa com algumas manchas. E quase todos os dias aquela mulher falava, olhava pela janela e mostrava o marido, olhava para a janela e mostrava o marido, até que um determinado dia o marido foi e limpou a janela. Nisso que limpou a janela, a esposa não viu, e ela chegou e falou assim: hoje ela lavou a roupa direitinho, olha só como é que a roupa está clarinha lá no varal. E o esposo falou assim: não, o problema não estava na roupa, mas sim na janela que estava suja, na nossa janela que estava suja. Então existe uma importância muito grande em relação, quando nós falamos a respeito de janelas de Deus para uma nova visão. Quando nós abrimos essa janela, qual a visão que eu terei a nível de futuro? Às vezes essa janela está fechada, e algum tempo atrás nós tínhamos janelas que uma parte de vidro e depois tinha uma outra parte de madeira que tapava aquela janela de vidro, ok? Não sei quantos lembram desse tipo de janela. Tinha só vidro e depois do vidro tinha uma outra parte que era de madeira. Às vezes essa parte de madeira está fechada e nós não conseguimos ver nada. Quando está somente a de vidro fechada e de madeira aberta, nós conseguimos ver o que está além da janela. Mas quando a janela está fechada, nós não conseguimos ver nada. Hoje em dia tudo é de vidro, porém com grades, né? Com grade, toda gradeada. Mas tempos idos, as janelas eram de madeiras, e tinha essa dificuldade de você visualizar alguma coisa do lado de fora, quer seja à noite, quer seja na parte da manhã. Então nós vamos tratar nesta noite mais uma vez sobre janela de Deus para uma nova visão. Nesse outro slide, no slide seguinte, nos fala: abra a janela de Deus para atitudes grandiosas. Às vezes o Senhor Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós, e dificilmente nós alcançaremos essas coisas grandiosas que Deus tem para cada um de nós se nós não tivermos focado nesta janela e olhando lá para o horizonte, olhando lá para fora e tendo assim uma perspectiva do que nós estamos vendo e o que nós queremos ver. Então, quando nós estamos falando nesta noite, abra a janela de Deus para atitudes grandiosas. São atitudes, são coisas que nós precisamos fazer, que você precisa fazer, que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. E quando olhamos aqui com atitudes grandiosas, o que é uma atitude? É uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Atitude nos leva a um determinado comportamento. Agora, como vai ser esse comportamento? Eu não sei, só você que sabe. Então a atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento.
Você toma uma atitude, e aí, dependendo da atitude que você tomar, as coisas podem melhorar ou piorar. Então, dentro desse assunto, John Maxwell, ele fala, não está, eu creio que não esteja na folha dos irmãos, John Maxwell, ele diz que a vida é 10% do que acontece, acontece contigo, e 90% de como eu reajo a isso. É 10% do que acontece contigo, atitude, é 10% do que acontece contigo e 90% de como você reage a isso. Lembram daquela frase que eu sempre menciono aqui? Ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento? Mesma coisa em relação à atitude. A mesmíssima coisa em relação à atitude. 90% de como eu reajo a isso. As oportunidades surgem para cada um de nós. Mas como que eu vou reagir diante dessas oportunidades? Eu posso ficar na passividade, que vamos tratar mais um pouco adiante sobre passividade, ou então eu posso avançar, sair da inércia, sair de uma situação de estado físico parado, vamos dizer assim, e me movimentar. Então vai depender do nosso comportamento, da nossa atitude. Então por isso que John Maxwell, o escritor, ele fala, a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isto. De como eu reajo a isso. Estamos vivendo momentos de dificuldade? Estamos vivendo momentos de dificuldade. Estamos passando por momentos de dificuldade na ordem financeira? Alguns estão passando. Mas o que nós estamos fazendo para poder cobrir esse déficit a nível de dinheiro, a nível de orçamento? Será que eu estou colocando em prática alguma habilidade que Deus me deu, que Deus deu às irmãs ou aos irmãos? Será que nós estamos fazendo isso? Eu conheço uma pessoa que ele é engenheiro, mas devido à situação, ele foi demitido da empresa e está trabalhando como vendedor de uma empresa a nível de papéis, resma de papéis, né? De uma gráfica, vamos dizer assim. Ele está vendendo, é um vendedor, devido à situação. Então, 10% das coisas que acontecem comigo e 90% como eu reajo a isso. Como que eu reajo a isso? E aí nós passamos, dentro desse número 1, nesse slide seguinte, lute com coragem. O que estava acontecendo, os irmãos, a partir desse capítulo de número 6? Os irmãos vão entender, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Vamos observar que os midianitas estavam atacaram o povo de Israel. Atacaram o povo de Israel. E Gideão tinha que sair para lutar contra os midianitas. Mas só que eram 32 mil homens. 32 mil homens. E o que aconteceu? Para que toda a glória não ficasse sobre Gideão, o que o Senhor Deus fez com Gideão? Falou o seguinte, olha, nós vamos ler um pouco mais adiante, mas só para termos uma noção histórica, o contexto, né, histórico da situação. Eram 32. O Senhor Deus falou assim, olha, deixe 22 aqui e só leve 10 mil. E só leve 10 mil. Então, 22 ficaram e 10 foram com Gideão. Desses 10 mil que foram com Gideão, o Senhor Deus ainda achou que era muito. E o texto, dentro do capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, nos diz que era uma multidão dos midianitas e outros povos que se ajuntaram aos midianitas. Diz que juntando com os camelos, né, os homens e os camelos, era mais que o grão de areia de uma praia. Era muito grande. E o Senhor Deus olhou aqueles 10 mil homens e ainda falou para Gideão, olha só, são muitos ainda, muitos homens. Vamos reduzir um pouco isso aí. E caiu para 300. O Senhor Deus colocou diante de Gideão algo para que aqueles homens fizessem. E somente 300 conseguiram fazer da forma como o Senhor Deus queria. E Gideão partiu com 300 homens. No início eram 32 mil homens. Caiu para 10 mil. E o Senhor depois diminuiu para 300 homens. 300 homens.
E também dentro da mensagem vamos ver que na hora que Gideão teve que atacar aquele grupo inimigo, milhares de pessoas, ele dividiu esses 300 em grupo de 100, foi 100 para um lado, 100 para o outro, 100 para o outro lado, e a história, o texto bíblico narra que eles estavam desarmados. Eles estavam desarmados. Se os irmãos atentarem para um detalhe, vão ver que em uma das mãos eles levavam uma tocha de fogo, e na outra mão levavam tipo um chifre de boi, uma corneta para poder tocar, com as duas mãos, nas duas mãos. E eles conseguiram vencer. Nós vamos ver dentro dessa mensagem toda essa situação. Então, de 32 mil pessoas, diminuiu para 10 mil, de 10 mil diminuiu para 300, de 300 diminuiu para 100, estrategicamente, né? 3 grupos de 100, e eles conseguiram vencer milhares de pessoas. Então, lute corajosamente. Imagine que corresponde 100 pessoas para milhares de homens. Atacar em flancos diferentes, em locais diferentes. E desarmado ainda por cima. Tem que ter muita coragem. Então lute com coragem. Às vezes a dificuldade chega, bate a nosso portão, consegue passar pelo nosso portão, bate a nossa porta, mas eu tenho que lutar. Às vezes consegue entrar, ultrapassar a porta, mas uma das coisas que eu tenho que fazer é lutar com coragem. Mesmo que essa dificuldade entre da nossa casa, ela não pode se instalar ali. Ela não pode fixar domicílio ali, porque você vai lutar e lutar com coragem. Aqui vamos ver que em determinado momento o povo de Israel, eles se recuaram e se esconderam. Vamos ver alguns versículos que falam a respeito disso. Mas chegou um determinado momento que o Senhor Deus falou para Gideão, e Gideão então tomou uma providência. E esse livro de Juízes é o 7º livro, da Bíblia, e tem uma narrativa desde a conquista de Canaã até o período da monarquia. Então, nesse período que transcorreu toda esta situação, foi um período nebuloso, um período de grande dificuldade devido à desobediência do povo. Então, esta é uma visão panorâmica do que estava acontecendo naquela ocasião, e o Senhor Deus falou assim: olha, lute com coragem. E é justamente isso que nós precisamos fazer. Não entregar os pontos. Não jogar a toalha. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa o que esteja acontecendo na sua família, nos seus negócios, não entregue os pontos. Vamos encarar até o final. Até o final, vamos encarar, vamos lutar. Existe uma expressão que diz: enquanto há fôlego, há vida. Enquanto há fôlego, há vida. Então nós temos que ir até o final. Tomei conhecimento também essa semana de uma senhora que colocaram naquele saco preto, quando foram passar aquele feixe para colocar lá na geladeira, o saco se mexeu. Aquela pessoa que estava dentro do saco se mexeu. Se mexeu, então foram detectar que aquela senhora estava viva. Aquela mulher estava viva. Se ela ficasse paralisada ali, não, eu estou enferma, vou permanecer quieta aqui, ela ia para a geladeira e acaba morrendo, sendo sepultada viva. Ou melhor, morrendo na geladeira e ser sepultada, né? E morrer naquele frigorífico lá e ser sepultada. Então lute com coragem. O médico pode chegar e falar para você: olha, você está com um grande problema. Estou com um grande problema, mas eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Então lute com coragem. Não se entregue. Por mais que as informações sejam contrárias, não adianta tentar se prevenir sobre determinada doença, fazer um preventivo, uma ação preventiva antes que a doença se instale. Você está sentindo algum sintoma, então não adianta tomar esses remédios, porque não adianta de nada. Você vai estar lutando, você tem que tomar para poder lutar contra aquilo ali. Não fique parado com os braços cruzados, esperando, trazendo para os dias atuais, esperando que o teu pulmão seja todo comprometido para aí então começar um tratamento. Então lute com coragem. Em todas as áreas. Peguei este exemplo do que está acontecendo atualmente no mundo, mas em todas as situações lute com coragem.
não pare de lutar. Não entregue os pontos, porque sempre o Senhor Deus apresentará um escape. Um homem no Nordeste, dentro do assunto aqui, um homem no Nordeste estava vendendo um socarrinho, vendendo picolé. E aí ele parou porque não estava conseguindo vender nada, encostou numa árvore e começou a chorar. Então um PM viu que ele estava ali encostado naquela árvore, estava chorando, e aquele homem já estava prestes a entrar em desespero. O PM chegou, ajudou aquele homem, empurrando aquele carrinho, ajudou a vender todo o picolé que estava dentro daquela carrocinha. Se aquele homem fala assim, não tem mais jeito, eu vou acabar com a minha vida, porque eu não consigo mais levar alimento para dentro de casa, seria um peso a menos, não. Ele ficou ali, de repente estava clamando a Deus. Eu sei que chegou um PM fardado, não no Rio de Janeiro, lá no Nordeste, e ajudou aquele homem a vender todo o picolé. Então não entregue, lute com coragem. Está difícil, mas lute com coragem. Nesse próximo slide, que é Juízes capítulo 7, versículo de número 3, nos diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo, aí entre parênteses, tímidos e medrosos, de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Foi aquilo que nós conversamos ainda há pouco. Aquele que estiver tímido e medrosos. Se você tiver que encarar alguma situação já com medo, você já perde aí 70% da conquista. 70% você já perdeu. 70% você já perdeu. Você já está entrando com medo. Quem está acostumado a assistir algum esporte, sabe, já observou que tem sempre alguns que estão com medo. Alguns, sabe, time de futebol joga muito recuado com medo de tomar muitos gols. A nível de luta, a pessoa está sempre se defendendo. No boxe, o pessoal vai sempre para as cordas, fica encolhido lá no canto. Então está com medo do adversário. E nós sabemos que o nosso adversário, ele joga contra o nosso medo. Ele joga contra a nossa timidez. Ele aproveita esses momentos de enfraquecimento emocional ou espiritual para ele poder agir e tirar proveito. Então eu tenho que me mostrar forte no dia da angústia. O versículo já nos fala sobre isso. Eu tenho que me mostrar forte no dia da angústia. Não posso me mostrar frouxo. Eu tenho que me manter forte. A dificuldade está chegando, mas eu tenho que me manter firme ali. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Que exército, né? 22.000 medrosos. 22.000 voltaram. 22.000. Apenas 10.000 falaram assim: olha, estou contigo, nós vamos juntos. Nós vamos encarar esses inimigos. Nós vamos encarar. Dentro desse outro slide nos fala assim: aumente sua sede espiritual. Aí onde está esse espaço e ali onde está o vermelho é para os irmãos preencherem em suas folhas. Aumente sua sede espiritual. Qual o versículo que nós poderemos falar a respeito dessa sede espiritual? No capítulo 7 de Juízes, mesmo versículo de número 4, nos diz assim: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão. É interessante, vamos parar aqui nesse primeira frase ou primeira oração, como os irmãos queiram entender. Vamos parar nessa primeira aqui. Gideão, ele conversou com Deus sobre a respeito da lã. Se a lã estiver molhada, eu vou crer mais. Aí depois parou e analisou e falou assim: mas se molhar a lã e não amanhecer seca, eu vou crer. Gideão ficou um pouco assim, relutando com Deus em relação à decisão que ele teria que tomar. Mas o bom de Gideão é que ele parou para ouvir a Deus. E as decisões que ele tomou, ele não tomou assim: olha, não, vamos, os 32.000, nós vamos partir para a luta, ninguém fica para trás, 32.000, vamos lá. Mas quando Deus falou a ele entendeu e ouviu a voz de Deus. E o bom é quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E aí neste versículo de número 4 nos diz: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água.
e eu separarei, olha só, Deus mesmo estaria separando os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Gideão poderia falar, mas Senhor, olha a quantidade do inimigo, o número de inimigos. Eu já estou com 10.000. E o Senhor ainda está falando que aquele que não fizer o que o Senhor está mandando, esses vão ter que voltar. Mas olha onde vai a sede espiritual. Olha só o que nos faz a sede espiritual. A sede espiritual está aberto para ouvir a Deus. Sentir vontade de ouvir a Deus. Eu sei que é difícil, não para nós que somos adultos, mas para os nossos filhos, é difícil eles ouvirem conselho. É difícil de ouvir conselho. Você fala algo e o filho às vezes reluta e não atende aquele conselho que você está dando. Mas no nosso caso, que já somos adultos e trazendo para o mundo espiritual, aumente a sua sede espiritual, a sua sede de querer ouvir a Deus. Saber o que o Espírito Santo de Deus está falando a você, ou está querendo falar a você, está querendo falar a cada um de nós, porque Ele quer falar. Aprofundando um pouco mais, o Espírito Santo é uma pessoa, embora seja Espírito, mas é uma pessoa, e Ele quer falar a cada um de nós. Mas eu preciso ter essa sede de querer ouvir ao Senhor. Eu preciso ter essa sede de querer, sabe, dar importância àquele que tem o controle sobre a minha vida e sobre todas as coisas. Eu preciso estar, sabe, tentando não ouvir ruídos, mas saber identificar quando é a voz de Deus, porque nós ouvimos muitas vozes. Muitas pessoas falam diariamente com cada um de nós. Mas eu preciso filtrar e saber quem é quem que está falando para mim. E a nível do Senhor Deus, às vezes chega alguém e passa-nos uma palavra que você aparentemente fala assim, que palavra maravilhosa. Mas de repente não vem da parte de Deus. Satanás não fez isso com Jesus? Satanás fez isso com Jesus. Está escrito, falou com Jesus, está escrito. Aí Jesus replicou, mas também a palavra nos diz assim, assim e assim. Eu preciso ter um discernimento para poder ouvir ao Senhor. Eu preciso ter essa sede. E esta sede eu só poderei saciar mediante a palavra do Senhor. Porque é muito cômodo eu ficar apenas preso em mensagens de A, B ou C, sem buscar a palavra. Eu deixo a palavra de lado, não leio a Bíblia e vou ouvir o pregador tal, nada contra, mas você não pode abrir mão aqui da palavra do Senhor. Precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos buscar a palavra do Senhor. Nada contra de você ouvir a mensagem de um, a mensagem de outro pastor, de outro missionário, nada contra. Mas eu tenho que me pautar aqui, é aqui. Acompanhando os noticiários, aconteceu uma coisa terrível com um líder bem conhecido mundialmente. E uma pessoa que chegava e falava de tal maneira que você dava crédito a tudo quanto aquela pessoa falava. E essa pessoa está viva, ainda não morreu. A pessoa está viva. Não vive aqui no Rio de Janeiro, é fora do Rio, no Nordeste que essa pessoa vive. Mas foi feito um levantamento dos teólogos de tudo quanto essa pessoa falava, não estava aqui dentro. Não estava aqui dentro. Afirmava veementemente, mas não estava aqui dentro. Então eu confesso que eu ouvia a pregação deste líder, mas a partir do momento que eu comecei a analisar, antes de sair esse noticiário, eu comecei a analisar e falei assim, mas espera aí, eu não encontro isso aqui na Bíblia. Não encontro isso aqui na Bíblia. Descartei. Porque a minha bússola
igual eu encaminhei lá para os meninos hoje, meu mapa náutico é a Bíblia, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Muito bem. Então aqui o Senhor fala a Gideão, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Senhor, este homem aí é bom de guerra, esse homem aí é bom de batalha, olha como é que ele é forte, Senhor. Mas ele estava com sede. Sede espiritual, não sede porque ele estava à beira daquele rio, mas uma sede espiritual. E ele ouviu ao Senhor. E é isso que às vezes falta em muitas pessoas, uma sede espiritual. Eu quero crescer, eu estou ouvindo ao Senhor. É o Senhor que está falando. Trazendo para a nossa realidade mais uma vez, não importa, é lógico que existe um cuidado muito grande em relação, a quem vem aqui à frente para pregar. Existe um cuidado muito grande. Mas não importa quem esteja aqui à frente pregando, fazendo esse filtro, convidando alguém para estar pregando aqui, o que vai fazer com que você entenda e receba é se essa pessoa estiver usando o que está aqui, dentro da palavra. Pastor Cláudio Augusto, pastor Jorge, pastor Robson, pastor Cláudio, seminaristas, jovens, adolescentes, não importa quem esteja aqui à frente, mas sim que estejamos atentos o que está sendo dito daqui de cima. Eu tenho que estar atento, porque nem tudo que se fala aqui do púlpito, você pode dizer amém, amém, amém. No início eu brinquei com os irmãos, mandando buscar aí segundo Juízes, né? Eu falei assim, posso ouvir um amém? Ainda bem que ninguém falou amém, porque se de repente alguém fala amém, é uma demonstração que não conhece, não procura ler ou examinar as Escrituras. Então, irmãos, o que eu preciso ter é sede espiritual. Eu preciso aumentar essa sede espiritual. Nesse outro slide, nos fala o seguinte, para os irmãos preencherem: use o discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Mas aquele pastor fala tão bonito. Mas aquele irmão prega tão bonito. Eu tenho que ter um discernimento espiritual para saber se verdadeiramente a pessoa está encenando e fazendo você acreditar, ou então pregando com uma... Quando eu falo seriedade, eu não estou falando estático. Eu preciso observar, eu preciso ter um discernimento. Não me deixar levar pela aparência, nem me deixar levar por aquilo que eu estou ouvindo. Mas eu preciso fazer igual o povo de Bereia, os bereanos. Então logo o servo do Senhor usou da palavra, eles foram lá conferir o que estava sendo falado. Eu tenho que ver aqui, comparar o que foi dito e comparar aqui com a palavra. Então use o discernimento espiritual, porque Deus nos deu algo maravilhoso. É a capacidade de raciocinar, a capacidade de analisar. Algumas pessoas falam assim, o papagaio fala. O papagaio ele não fala, ele repete aquilo que você diz, aquilo que ele aprendeu. Ele não tem, ninguém no mundo tem a capacidade que nos foi dada. Capacidade que nos foi dada de poder de análise. Analisar o que está sendo dito. Então o que eu preciso? Pedir ao Senhor discernimento espiritual. Senhor, me ajude. Me ajuda a discernir. Me ajude. Porque hoje em dia, irmãos, é bom que tenha, é melhor que tenha muitos programas evangélicos na televisão do que determinadas novelas. Bom seria que fosse só programa evangélico e alguns noticiários sérios, do que ter muitas novelas. Mas eu preciso ver se existe, sabe, se aquilo ali tem substância, igual fala um pastor lá de Belo Horizonte, da 8ª Igreja Presbiteriana. Se tem substância aquilo ali. Se aquilo que eu estou ouvindo retrata com a realidade, bate com a realidade. Então use o discernimento espiritual. E em Juízes capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, nos fala desta forma: chegando pois Gideão
eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. O que estava acontecendo ali? Lembra quando eu falei que 300 homens desceram para combater aquela multidão, aquele exército inimigo, e ele separou de 100, 100, 100 aqui, 100 ali e 100 do outro lado? Gideão e o seu moço, o texto nos fala sobre isto, quando ele chegou perto para observar o que estava acontecendo, ele ouviu por parte do exército inimigo 2 pessoas conversando e falou assim: e aí, rapaz, olha, eu tive um sonho, e nesse sonho me fala que Gideão estava vindo e Gideão estava vencendo, e Gideão escutou aquela conversa, então ele teve um discernimento: opa, peraí, se Deus está permitindo que eu ouça essa conversa deles, eles já estão amedrontados com o povo de Israel, com o nosso exército, embora eles não soubessem a quantidade de homens que Gideão estaria descendo para combatê-los, mas eles ficaram aterrorizados. Esse é o exército de Gideão, e ele vai descer e vai tomar conta de todo o arraial, de todo este arraial. Então nós vemos aqui um discernimento espiritual. Gideão chegou, ouviu e falou assim: Deus está nesse negócio, Deus não vai nos deixar sozinhos. Está confirmado aqui através da palavra desses inimigos, que nós venceremos, que o Senhor Deus vai fazer com que o exército de Israel vença, que nós venhamos a vencer esta luta. Quando nós pegamos esse texto e começamos a ler, de imediato nós pensamos que essas 2 pessoas que estavam conversando faziam parte do grupo de Gideão, mas na realidade não faziam parte do grupo de Gideão, faziam parte do grupo inimigo. E um falando para o outro, assim como a esposa de Pilatos falou: olha, não vejo crime algum neste homem. Mas só que Pilatos ali, ele lavou as mãos. Aqui não, aqui Gideão, ao ouvir, teve um discernimento: opa, peraí, o Senhor Deus está nesse negócio. Ok? Avançando, então, voltando aqui, só antes de avançar, use o discernimento espiritual. Sempre quando você ouvir alguma coisa, procure saber se é da parte de Deus ou não, porque Deus vai confirmar no teu coração. Deus vai confirmar no teu coração. De repente pode chegar um outro irmão para você e falar algo, e você, sem ter um discernimento, sem pedir discernimento a Deus, vou por este caminho aqui. Não é à toa que o Senhor Deus falou: não é bom que o homem viva só, ou esteja só. É sempre bom termos alguém ao nosso lado, alguém para nos orientar, alguém para nos ajudar, alguém para nos mostrar que de repente aquela decisão que nós estamos querendo tomar não é a decisão acertada, a decisão correta. Então eu preciso ter esse discernimento, pedir: Senhor, me dá um discernimento, me ajude, Senhor. É aquela célebre expressão que nós já falamos aqui por diversas vezes, quando a esposa fala assim: olha, cuidado. Olha, a esposa fala para o esposo: cuidado. Então, queridos, nós precisamos ter discernimento, um discernimento espiritual, que deixar de pegar esse discernimento pela prática humana, levar tudo dentro dos conformes. Não, vai funcionar assim, desse jeito, do jeito que eu quero. Às vezes podemos utilizar até a expressão chula, uma expressão baixa, dá com os burros na água. Um adágio popular, ou um ditado popular: dá com os burros na água. Eu preciso ter um discernimento espiritual. Será que isso é bom para mim? Será que esse é o momento exato?
de eu fazer isto? Discernimento espiritual. Número 4, dependa completamente de Deus. Dependa completamente de Deus. Quantas pessoas, quantos casais, assim, sabe, se apoia no esposo, ou então o esposo se apoia na esposa. Quantos? É lógico que o marido, biblicamente nós sabemos que ele é o cabeça do lar, mas eu não posso viver 100% na dependência. Olha, ele é tudo para mim, e se ele morrer eu morro também. Dependa completamente de Deus. É uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você ama. É uma pessoa que você quer bem, é uma pessoa que você quer bem. Mas dependa completamente de Deus. Às vezes até a nível de amizade. Às vezes temos pessoas que estão próximas a nós e nós falamos assim: poxa, esse amigo aqui é um amigo, sabe, é um amigo sem igual. É um amigo sem igual. E às vezes nos deixamos levar pela influência desse amigo. E nem sempre esses pseudos amigos, esses falsos amigos, nem sempre eles nos levam para o lugar correto. Aliás, nunca nos leva para o lugar correto. Então dependa exclusivamente ou completamente de Deus. Tudo que você tiver que fazer, tudo que nós tivermos que fazer, nós precisamos depender de Deus, sabe, completamente. Vou trocar meu carro. Senhor, antes de sair de casa, Senhor, estou só dando um exemplo grotesco aqui. Senhor, me ajude a escolher o carro certo, Senhor. Parece uma bobagem, parece, sabe, algo insignificante. Mas peça ao Senhor. E Deus, o Senhor Deus, Ele gosta disto, que quando você se coloca, quando nos colocamos totalmente na dependência dEle. Na dependência dEle. Então dependa completamente de Deus. Se eu sou completamente dependente de Ti, eu preciso de Ti. Aí o versículo, em Juízes 7, capítulo 7, versículo 2, nos diz: o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. A princípio, nós podemos até entender, ou algumas pessoas poderiam até entender o seguinte: como que Deus permite uma coisa dessa? Como que Deus permite uma coisa dessa? 32 homens ainda seriam poucos em relação ao grande exército que estava do outro lado. Aí o Senhor Deus vai e tira 22 mil. Restam 10 mil. Mas com 10 mil, Senhor, Deus fala assim: olha, não vão os 10 mil, somente 300. Para Gideão poder entender, para que Gideão entendesse que ele dependia totalmente de Deus para poder vencer aquela batalha. Eu não posso chegar, não podemos chegar assim: não, eu vou encarar, vou fazer, comigo é assim mesmo, eu confio nas minhas habilidades, eu confio no meu taco, igual as pessoas falam aí fora, e eu vou tomar essa decisão porque eu sei o que eu estou fazendo, sem consultar a Deus. Então o Senhor Deus, ele confiou, ele falou para Gideão: o Senhor disse a Gideão. Quem falou a Gideão não foi os seus amigos, não foram os seus soldados. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel, ele não está falando que seria Gideão, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Está vendo? Nós fomos lá e vencemos, e nós conseguimos, nós somos fortes mesmo. Deus não queria. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Ao Senhor. Às vezes nós ouvimos e vemos algumas coisas por aí de pessoas que ela quer estar à frente de Deus. Estar à frente de Deus e deixar Deus para trás. Aí toda a honra e toda a glória é dada àquele homem, não a Deus. E aqui o Senhor falou assim: olha, estou fazendo isso, Gideão, para que depois esse povo não se orgulhe.
e encontrem uma situação difícil pela frente e sejam abatidos. É por isso que eu estou tomando essa decisão, por isso que eu estou fazendo isso. Porque amanhã, esse povo Gideão, parafraseando, né? Usando as minhas palavras, amanhã esse povo pode dizer que eles são fortes o suficiente para vencer qualquer inimigo. E vocês não são fortes o suficiente, vocês dependem de mim. Nós dependemos de Deus. Então por isso que o Senhor Deus falou, utilizou essa expressão, esse versículo aqui, ficou bem registrado para nós hoje em dia. Nós dependemos, somos totalmente dependentes dEle. Em Tiago capítulo 4, versículo de número 7, nos diz desta forma: o resultado do quebrantamento. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou em outras traduções, ele fugirá de vós. Portanto, submetam-se a Deus. Irmãos, se eu não me submeto a Deus, eu não vou me submeter aos meus pais. Se eu não me submeter a Deus, eu não vou me submeter aos meus pais, não vou submeter ao esposo ou à esposa, não vou me submeter a ninguém, serei submisso ao meu chefe. Se eu não me submeto a Deus, quem é o chefe para mim? Quem é o meu patrão para mim? Eu não vejo você como nada. Aí é a rua na certa. É a rua na certa. Então aqui em Tiago, o Tiago fala: portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Entender que Deus, Ele está no controle, é Ele que controla nossas vidas. Tomamos decisões? Tomamos decisões. Mas Ele que está no controle de nossas vidas. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, ou fugirá de nós. Partindo para o número 5, já nos diz também o seguinte, a ser preenchido: use sua autoridade espiritual. Eu não sou ninguém. Eu sendo membro daquela igreja ou não vai fazer peso algum dentro do reino de Deus. Use sua autoridade espiritual. Você tem uma autoridade espiritual. Independentemente do cargo que você exerça na igreja, você tem autoridade espiritual e precisa utilizar e precisa fazer uso dessa sua autoridade espiritual. Como que eu posso fazer uso dessa autoridade espiritual? Já em Juízes capítulo 7, versículo 20, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Mas observe que um pouco antes está falando o seguinte: empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. E eles gritaram: a espada pelo Senhor pelo Senhor e por Gideão. Então use a sua autoridade espiritual. Eles não chegaram: nós vamos destruir vocês, nós vamos acabar com vocês, porque nós somos fortes. Em uma das mãos estavam as tochas e outra mão estava ali empunhando as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a mão direita. Não está falando que nas 2 mãos eles estavam com a espada. Não está falando que em uma das mãos eles estavam com a espada. O que aconteceu ali? Os inimigos, quando eles gritaram, quando tocaram a trombeta e quebraram aquele vasilhame, aquele jarro que eles tinham nas mãos, os inimigos, eles começaram a lutar entre si, começaram a degladiar entre si, e foram sendo exterminados, e muitos foram embora. E Gideão não precisou sacrificar muitos dos seus homens, até porque eram 300 homens, contra milhares de pessoas, milhares de soldados. Então aqui, quando nós falamos, use a sua autoridade espiritual. Se Deus falou para Gideão, para ele ir lá e combater aqueles inimigos, a mesma coisa o Senhor tem falado a cada um de nós. O inimigo nosso, sabemos que é um inimigo espiritual, e precisamos lutar, e lutar com muita força, com muita veemência contra esse inimigo espiritual.
Porque na primeira oportunidade que nós damos, ele lança a mão dessa situação. Então nós temos que lutar com o inimigo espiritual e lutarmos também contra esses inimigos que nós podemos saber que se levantam contra nós. Se levanta contra cada um de nós. Então use a sua autoridade espiritual. Quando Gideão chegou ali e eles bramaram, gritaram, falaram em tom bem assim acentuado, bem alto: a espada pelo Senhor e por Gideão. O povo tremeu na base. Por quê? Porque eles já tinham tido um sonho falando que o exército de Israel estaria vencendo aquele exército deles. Então use a sua autoridade espiritual, porque o inimigo já perdeu. Ele só não sabe de quanto. Ele só não sabe de quanto. Mas ele já perdeu. Ele já perdeu. Antigamente nós tínhamos um desenho animado que o super-herói falava assim: eu tenho a força. E nós temos essa força dada por Deus, dada pelo Senhor. Às vezes só não sabemos utilizar essa força. É como um elefante que é preso com uma corda na sua perna, preso a uma cadeira. Nós não sabemos a força. Muitos não sabem a força que tem. Muitos não sabem a força que tem. Então o que eu preciso usar essa autoridade espiritual que me é dada pelo Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou repreendendo isto. Saiba usar o nome de Jesus pela autoridade que me é concedida. Pela autoridade que me é dada. Então use a sua autoridade espiritual. Porque Deus deu a cada um de nós essa autoridade. Colocou sobre cada um de nós esta autoridade. E eles, quando chegam ali, olha, a espada pelo Senhor e por Gideão. Usou de autoridade pelo Senhor. Poderia ser o contrário aqui, poderia ser inverso aqui, né? Por Gideão e pelo Senhor. Mas ele fala pelo Senhor. E às vezes nós temos por hábito salutar, falar em um nome de Jesus. Um hábito muito bom, em um nome de Jesus. Que tudo tem que ser feito em um nome de Jesus. Uma autoridade espiritual. Eu preciso desta autoridade. Número 6, já partindo para o final. Número 6, supere a passividade em todos os níveis. Supere a passividade. Sempre foi assim. Aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Sempre foi assim. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. E aí, quando nós olhamos lá em Juízes, capítulo 7, versículo de número 19, tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Saiam da passividade. Precisamos sair da passividade. Se o Senhor Deus, você tem certeza que o Senhor é contigo, saia da passividade, tome uma atitude. Tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. O pessoal, quando viu aquele clarão, quando escutou os barulhos dos jarros sendo quebrados, eles ficaram aterrorizados. E começaram então a se degladiarem entre si. Juízes capítulo 6, versículo 32, Juízes 6, versículo número 32. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. O grande problema de Israel que estava enfrentando naqueles momentos e naqueles dias, é que eles se desvirtuaram, eles saíram da presença do Senhor. Por isso que eles ficaram cativos durante 7 anos. Por isso que eles ficaram cativos, durante esse período todo, 7 anos ficaram cativos. Por isso que eles estavam sofrendo, por isso que eles se escondiam de medo. Porque ao invés de adorar ao Senhor, eles não estavam mais adorando ao Senhor. O Senhor já não era a primazia, não estava em primeiro lugar na vida deles. E quando o Senhor não ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, a tendência
é nós seguirmos por outros caminhos. Juízes capítulo de número 7, versículo 13 e 14, ainda temos: Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, ou israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Não podemos ficar na passividade. Eu preciso tomar atitude. Se alguma coisa está me incomodando, se algo está me atrapalhando, eu não posso ficar com os braços cruzados. Não posso ficar com os braços cruzados. Quando nós olhamos a palavra oração, é orar e ação. Oração é orar e ação. Eu não posso orar e ficar com os braços cruzados. Eu preciso fazer alguma coisa. Aquilo que cabe a cada um de nós fazermos, o Senhor Deus não fará. Ele não fará. Ele permite que você vá até um certo lugar. Quando você chega em um determinado local que fala assim: Senhor, eu não consigo mais. Aí Deus fala assim: daqui para frente é comigo. Daqui para frente é comigo. Daqui para frente é comigo. Mas enquanto eu puder fazer o meu papel, desempenhar o meu papel, Deus vai deixando. Ele está contigo. Ele está contigo, mas vai deixando você desempenhar aquele papel. Mas quando você fala assim: Senhor, agora eu não consigo mais. Aí Deus fala: meu filho, minha filha, agora é comigo. Agora eu vou agir. Sou eu que vou agir. Eu que vou agir. Juízes capítulo 8, versículo de número 28, nos diz desta forma: assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. A terra desfrutou paz 40 anos. 40 anos. Eles estavam sofrendo há 7 anos. Mas quando alguém saiu da passividade, quando alguém teve um discernimento, quando alguém ouviu a voz de Deus, quando alguém teve sede espiritual do Senhor, a situação mudou. Isso há de mudar também em nossas vidas. Isso há também de mudar na tua vida. Eu não sei o tempo que você vem passando de peleja, lutando. Eu não sei o tempo. Eu não sei o tempo. Não estou dizendo que você fugiu da presença do Senhor. Não estou falando isso. Mas eu não sei o tempo que você está sofrendo. Mas aqui Gideão, ele por ouvir a palavra do Senhor, por ter o discernimento espiritual, por ter sede da palavra, por sair da passividade, o povo do Senhor, o povo de Deus, desfrutou de 40 anos de paz. 40 anos de paz. Quantas pessoas estão sofrendo ao nosso redor? Quantas pessoas estão, vivendo debaixo de um jugo de escravidão incrível, mas não se curvam diante do Senhor. Não se curvam diante do Senhor. É sempre assim, sempre assim. Sempre eu posso, eu consigo, eu sei, mas não olha para cima e fala: Senhor, ajude o teu servo. Só olha com a cabeça, com o nariz empinado em relação à pessoa que está na minha frente. Eu sei, eu posso, eu consigo. E Gideão aqui, ele entendeu perfeitamente. De 32 mil homens, com 300, ele vai lá e consegue vencer todo aquele inimigo. E assim como Gideão venceu, você também pode vencer. Gideão não era diferente de você. Gideão não era diferente de nenhum de nós aqui dentro. A única diferença de Gideão para muitos cristãos espalhados nesse mundo do nosso Deus, a única diferença é que existem aqueles que ouvem a voz de Deus e aqueles que não querem ouvir a voz de Deus. Que não querem ouvir a voz de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos dando cada dia mais entendimento da palavra dele. Amém, irmãos?